Jogo e Sim, temos que afinar todos os mecanismos, quer seja a nível da contratação pública, já existe a obrigatoriedade de todos os contratos serem divulgados, salvos aqueles que contêm disposições que possam colocar em causa a nossa segurança nacional, a nossa soberania. Estamos a falar daqueles contratos aqui que são do Ministério da Defesa, os SINS, Ministério do Interior e outros, mas muito específicos, que possam colocar em causa ou questionar aqui a nossa integridade, a nossa segurança nacional. Tirando esse, todos têm que ser tornados públicos. Essa obrigatoriedade já é de lei e deve-se exigir que os gestores públicos, quer seja a nível dos órgãos políticos, a nível das empresas públicas, devem divulgar esses contratos todos. Outro mecanismo, criar aqui uma linha de denúncia e garantir-se o anonimato e a segurança das pessoas, incluindo as testemunhas e declarantes, em casos de corrupção. Como dizia o Dr. Quintas, ainda em sede da lei que está aqui em discussão, ou essa pretensão, a obrigatoriedade de tornar pública a declaração de bens. Mas só uma questão, Joguijém. Acha que os níveis de confiança ou desconfiança prevalecentes na sociedade dá conforto a alguém fazer uma denúncia contra um cidadão poderoso e ser protegido por lei? Alves, o Dr. Quintas falava da Convenção das Nações Unidas sobre o combate à corrupção e recuperação de ativos. E depois as Nações Unidas produziu uma cartilha como aquela convenção deve ser Mas operacionalizada. no nosso país, o cidadão Alves Fernandes vai denunciar a um membro do governo ou um general. O que garantias é que o cidadão tem de que a entidade que recebe a denúncia não o vai entregar. Daí que eu disse, aqui a garantia do anonimato, que o indivíduo, por via dessa cautela, pode-se sim optar pelo anonimato e faz chegar a denúncia anonimamente. Deve-se garantir isto. Para além de ter Mas se E a denúncias, proteção desculpas. dos dados pessoais. Sim, sim, Exatamente. sim, eu estou a insistir com o Jaime, estará a entender porquê. Se denúncias feitas formalmente, publicamente, quer pela comunicação social, quer pelas organizações não governamentais, como a Mãos Livres, aqui presente, e também a Omunga, não são tidas em consideração, a denúncia de um cidadão anónimo será levada em consideração no contexto atual, onde se suspeita que haja cumplicidades nos mais variados gabinetes? Alves, no contexto atual é difícil de garantir isso, mas nós temos que criar as bases para que, à medida que vamos evoluindo socialmente, essas bases possam produzir os seus efeitos lá mais para frente. Porque no atual contexto, e o combate à corrupção começou há pouco tempo, há 7 anos, nós temos pessoas que foram denunciadas pela Omunga, pelas Mãos Livres, pelo Rafael Marques, que hoje estão no Parlamento, alguns ainda no governo, Alves. Então eu penso que tem que ser uma dinâmica que vai decorrer desse processo de transformação social. Alguns atores que ainda estão no ativos terão que ser passados à reforma ou eles serem reduzidos a um mínimo insignificante que não possam colocar entraves ao combate à corrupção. Mas aqui é essencial que o processo de contratação pública, que é por aí onde drena-se muito dinheiro, tem que ser muito mais transparente e a regra do concurso público ela só tem de ser quebrada em situações muito específicas e justificáveis. Outro elemento é o nosso sistema financeiro, que é muito opaco. A nossa banca comercial tem uma contribuição, uma colaboração muito grande nos atos de corrupção, facilitando o branqueamento de capitais. Outro ente que tem que ser chamado a atenção é a AGT. Porque se alguém usa empresas de fachada, a AGT tem que se certificar que os resultados demonstrados naquela contabilidade refletem efetivamente os atos praticados por ela. Muito bem. Carlos Rosado de Carvalho. Olha, eu acho que a principal medida já foi dita aqui pelo Aldemiro e pelo Jaime. E creio que o Guilherme e tu próprio estamos todos de acordo, que é tornar públicas as declarações de património dos servidores públicos. Isto vai resolver o problema todo da corrupção? Não vai, vão continuar a haver testes de ferro, mas é absolutamente essencial. Nós começávamos a fazer aqui, a dizer quem era o ministro mais rico, que tinha mais contas, que tinha mais propriedades, e as pessoas depois iriam ver. Então, mas este que diz que só tem isto, nós vemos lá na casa dele aquilo. Portanto, é um elemento fundamental para nós termos um combate à corrupção mais efetivo.
Depois, todos estes problemas que nós andamos aqui a falar andam todos à volta da transparência. E, portanto, nós, por exemplo, é conhecido e é sabido que uma parte dos imóveis foram para os tais 10% que foram para os órgãos de justiça e que depois o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional. Mas A pedido da Ordem dos Advogados de Angola. Exatamente. E disse, não, mas aquilo que já está, não é? Nós precisávamos de saber para quem é que foram esses bens, a quem é que os entregou. E, portanto, é preciso dizer que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos já fez uma coisa boa, que é, nós temos no site do Serviço de Recuperação de Ativos todos os ativos que foram recuperados. Eu posso estar de acordo ou não de acordo, se o Fundo Soberano deve lá estar ou não deve, mas a verdade é que está. E depois há aqui outra coisa que uma pessoa de alguma maneira me estava a alertar, que é o seguinte: há a questão dos passivos. E já vimos aqui o Aldemiro falou nos órgãos de comunicação social público, a ZIMB. A ZIMB não é um ativo, a ZIMB é um passivo, porque o Estado, todos os anos, põe lá dinheiro na ZIMB. O candando não deve ser um ativo, o candando deve ser um passivo. E, portanto, é preciso que o Governo preste contas sobre os ativos recuperados. Se nós estamos lá a pôr dinheiro ou não estamos a pôr dinheiro, porque em muitos casos nós estamos a pôr dinheiro. Outra coisa, Alves, nós precisamos também de saber os custos do combate à corrupção. Quer dizer, é advogados, é viagens... Isso está no tema do programa, não é? Os custos dessas operações. Justamente. Para não onerar demasiadamente o Estado. Por isso é que há um processo de privatização dessas empresas. Doutor Quintas, mas a questão não é esta. A questão é... Não, era só para ressalvar em relação Sim, mas a questão que o Carlos salvou. Não, mas eu, por exemplo, os órgãos de comunicação social vão ser privatizados em breve, ou pelo menos vai haver... Alguém está interessado em comprá-los? Isso é tema para outro programa. Exatamente. Carlos, vamos ganhar tempo. O que o Carlos tocou é uma questão muito importante. Os custos dessas operações. As viagens, contratar advogados lá fora, para processos milionários. Esses escritórios de advogados lá fora também cobram honorários milionários, não é verdade? Justamente. E, portanto, é preciso que todo este processo seja mais transparente e de facto tem havido alguns progressos. Esta publicação do site é interessante, mas nós precisamos claramente de ir mais longe. Mas eu fecho com esta coisa: a declaração, a tornar públicos a declaração de bens dos titulares de cargos públicos. Eu não consigo perceber uma coisa que o Aldemiro disse, que é nestes processos que foram julgados, porque é que as declarações de bens deles não foram tornadas públicas? Não consigo entender. Muito bem. Para nós aqui do SUS vamos terminar. A palavra de remate final para Guilherme Neves, da Associação Mãos Livres. Infelizmente, o João Malavindel está bloqueado pelas falhas na internet. Faz favor, 1 minuto e meio. Ok, obrigado. Em jeito de conclusão, há um lado da corrupção que é menos falado em Angola. Tem a ver com a corrupção no branqueamento ou no contrabando de combustíveis, a corrupção nos negócios tem a ver com a exploração de madeira, a corrupção tem a ver com os negócios de droga, a corrupção no tráfico de seres humanos, porque em todos esse esquema envolve funcionários públicos com grande responsabilidade. Hoje, por exemplo, fala-se muito de contrabando de combustíveis, mas quem é que dá proteção a esses negócios? Há muito combustível que sai. Há um outro contrabando, outro corredor de corrupção que não se fala muito, por exemplo, mais um minuto, nos negócios em termos de exploração de recursos minerais ou recursos naturais. Nós temos fronteira que, infelizmente, e isso também foi uma recomendação do GAF, que as nossas fronteiras são frágeis e nós perdemos muitas pedras, mas há quem dá essa proteção e sai-se muitos valores nesse corredor de corrupção
que falamos menos. Só olhamos do ponto de vista de pessoas politicamente expostas, mas há outros funcionários públicos que estão a ganhar muito dinheiro nesse circuito de corrupção.